Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí o pré-mercado do pregão do dia 30 de outubro de 2025, uma quinta-feira. Então eu vou fazer aqui com as velas um pouco mais maiores aí e fazer de uma forma tranquila aí para vocês irem acompanhando. Então vamos posicionar as regiões de liquidez semanais e diárias. Então vamos abrir aqui o gráfico semanal. Então tá aí. Aqui nós temos a vela semanal, né? Eu escolhi a cor vermelha, ó. Vou até aumentar aqui a grossura. Então vocês podem identificar aqui, ó. Eu demarquei aqui, ó, no fundo da vela a liquidez, ou seja, quem está operando no tempo gráfico maior semanal, o que ele vai fazer? Ele vai entrar na compra aqui e vai pôr o stop loss aqui, na região aí da base da vela. Então eu marco exatamente essa região aqui como uma região de interesse. E eu escolho a cor vermelha, né, que é a cor para o gráfico semanal, conforme vocês podem ver aqui. Então vocês notem aí que nós vamos repetir esse processo nos tempos gráficos semanal, no diário e no gráfico de 1 hora, tá certo? Então a gente marca essa região aí, que é uma região que possivelmente pode estar em os stops. Então beleza, tá marcado o gráfico semanal, o preço ele está na região aqui na parte de cima, aqui ó, ele está começando a formar a vela aqui ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, essa aqui é a vela ó, aqui ela está começando a ficar branca, então eu fiz essa marcação aí. Então aqui ó, nós temos uma outra ponto aqui que eu marquei, que seria, né, a máxima ó, dessa vela que eu marquei. Então nós temos essas duas marcações aí que é interessante. Então vamos passar para o tempo gráfico diário. E eu também marco com essa linha preta. Eu marco a vela semanal anterior, a máxima e a mínima, com essa vela preta aqui, ó. Depois eu vou explicar por quê, certo? Vamos para a próxima. Então aqui agora eu faço a mesma marcação, tá pessoal? Só que quando a vela é de baixa, né? O que as pessoas fazem, quem está operando, né, na venda? Ele vai vender aqui e vai colocar o stop loss aqui na vela de baixa, né? Ou ele usa aqui para pôr stop ou aqui, mas eu não marco essas regiões aqui,
mas essa aqui eu marco. Então tá aqui, ó, a linha azul, que é a linha do time frame, tá aqui, ó, diário. Tá certo? Então, como início, eu vou estar explicando aí que são os primeiros vídeos aí do canal e do Instagram. Então, eu vou estar explicando de uma forma assim mais simples, repetitiva, mas mais para frente eu já vou apresentar o gráfico já com essas marcações, né? Já realizado o pré-mercado, mas é muito importante que eu faça essas marcações devagar, explicando, de modo explicativo, que vocês aos poucos vão entendendo aí o operacional. Então eu marco novamente aqui, essa vela aqui, ó. E aí nós temos essa marcação aqui, que já é o suficiente, né? Fez 3 marcações que dificilmente o preço chega, né? Um movimento assim tão distante. Então agora nós estamos marcando aí as regiões de liquidação diária e agora nós vamos para a última marcação, que é a marcação da liquidez das velas de H1. Então foi essa cor, né, que nós escolhemos aí, a alaranjada, e vamos fazer a marcação. Então a primeira marcação aí, ó, seria lá do topo. Então provavelmente essa marcação laranja é a marcação, né, de possivelmente onde o stop de quem vendeu vem sendo conduzido, vem sendo trazido aí, né, de cima para baixo. Então são regiões interessantes. Então, ó, ele já captura essa liquidez, ó. Ele capturou essa daqui. Então nós temos esse alvo aqui mais para baixo, esse e esse aqui. Então observa aí que surgem alguns pontos, por exemplo, o azul com vermelho, ó, é uma região de liquidez de H1, né, que é o gráfico de 1 hora, mais o gráfico diário. Então essa região ela é mais importante do que essa aqui, porque essa daqui só tem de um tempo gráfico, né, que é a liquidação da vela de H1, que é essa daqui. Já essa aqui, né, nesse ponto aqui, ó, tem a liquidação de 2 tempos gráficos. Então, se o preço ele faz essa regressão, possivelmente ele vem, stop esse movimento e desce. Ao invés de chegar aqui, a probabilidade maior é dele chegar aqui. Beleza? Então isso leva em conta na hora de você tomar aí a decisão de entrar no trade. Então, feita aí a marcação em H1, agora nós vamos posicionar os blocos, né? Os blocos de ordem. Os blocos, eles são de 2 cores. Nós temos esse bloco aqui, que é o bloco dos 30 minutos, e o bloco dos 5. Essa marcação já é uma marcação, ó, do pregão anterior, né? Que dessa partida de movimento ele poderia buscar o bloco aqui e descer. Então nós vamos fazer a projeção desse pregão de hoje. Então esse bloco, como ele não foi mitigado, né,
preço não testou ele, não consumiu ele, ó, o preço veio aqui e subiu, então ele está válido. Assim como esse daqui. Você vê que o preço ele veio aqui, ó, mas ele não testou o bloco. Então são blocos válidos aí que você mantém para a análise do pregão de hoje. Então vamos marcar o bloco de 30 minutos. Essa posição aqui, ó, ela é um bloco porque aí eu venho aqui, ó, marco. É um bloco de 30 minutos porque você pode perceber que aqui, ó, no interior ocorre a mudança, né, de venda, compra e depois venda. Então ocorreu uma decisão aqui nessa região. Então esse processo aqui, ó, essa decisão que foi tomada aqui dentro, ela teve como resultante aí essa descida. Então esse aqui foi a partida, o ponto de partida. Então outro bloco que eu marco é esse aqui. Eu vou marcar ele aqui, vou apagar, mas é para vocês entenderem aí. É um bloco dos 30 minutos, para você perceber, ó, que o preço ele tinha uma vela de baixa, que é essa preta aqui, e ele encontra uma vela com a mesma potência que desloca o preço dessa região até essa região, né? Então essa vela aqui, ela foi muito importante. Então houve esse deslocamento de preço e exatamente aqui, ó, nessa região é que ocorreu a mudança, né, dessa possível tentativa de descida para uma subida. Então você vê, ó, que o preço vem, ó, e consome. Então esse bloco aqui, ó, ele foi consumido. Não é? Ele foi consumido, literalmente. Então ele é um bloco não válido mais. Então na análise eu apago. Então eu teria que verificar um outro bloco. E um outro bloco, ó, é esse aqui, ó. É um bloco que não foi consumido, mas foi um bloco que também gerou esse tipo de movimento. Olha só, nós tivemos aqui a mudança, né, também da venda para a compra e o deslocamento do preço, ó. Então, é um bloco válido e que possivelmente agora o preço pode, né, vir buscar essa região aqui, juntamente aí já com o bloco aqui marcado do 5, eu não vou mexer nele. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a marcar, né, o bloco no time frame menor, que é o último time frame que a gente identifica aí os blocos, que é o tempo de 5 minutos. Então, pessoal, espero aí que a explicação esteja sendo clara, né, em relação ao posicionamento aí dos blocos e essa movimentação aí do preço. Então agora nós temos que identificar as possíveis regiões que o preço vai testar um bloco e ele vai mitigar, ou seja, aquele bloco ele vai repelir o preço.
Então a gente faz a entrada, né, nesse bloco e tenta identificar regiões, né, de liquidez, como aquelas linhas, as linhas vermelhas, as linhas azul, as linhas laranja. Então é possível fazer uma análise para ver a somatória dessas confluências, né? Então um trade interessante seria um teste num bloco e ocorre essa repulsa, e também que tenha ocorrido ali a captura semanal de uma linha vermelha juntamente com uma linha azul, ou de uma azul com uma laranja, e que a posição do nosso stop seja curta, que ela não seja tão longa para a operação não ficar cara. Eu sei que está complexo aí as palavras, o vocabulário, e para você que nunca viu isso, mas eu quero que você comece a entender o racional, o que está por trás, né, do pensamento, da estratégia, e fazer aquilo que a gente projeta, planeja. Então, vamos continuar, vamos para a parte final aí, que é a marcação dos blocos aí de 5 minutos, e depois aguardar o preço, né, que é a parte da ansiedade aí, é aguardar o preço chegar lá, para a gente se posicionar, tá certo? Vou apagar aqui, então vamos para... Eu acho que aqui foram apenas esses dois blocos, eu não vejo outro bloco, né, que não seja esse aqui dos 30 e esse aqui. Em relação aí, né, a confluência aí das regiões de liquidez diária, H1 e semanal, nós temos esse ponto aqui, e também nós temos esse ponto aqui, ó. É uma confluência bem interessante que você pode analisar aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, eu coloquei aí maior para vocês enxergarem aí. Então tá aqui, ó, a confluência, ó, a laranja com a azul, ou seja, aqui, ó, nessa região nós temos um bloco dos 30 e nós temos também a confluência da região dos stops da região diária mais a região de H1. Então, Leonardo, o preço pode chegar aqui? Bom, é uma região bem interessante mesmo dele tocar. Então, se ele movimenta nesse sentido, é possível, sim, entrarmos aqui para chegar nessa região, sim. Então, ele teria que fazer um movimento brusco, né? Capturar uma liquidez aqui, ó, né? E essa liquidez que nós temos aqui seria essas aqui, né? De H1, ó, aqui, ó, liquidez aqui, e ele fizesse uma regressão, né? E aí nessa regressão a gente se posicionar com o objetivo dele chegar aqui nessa região aqui do bloco, bem, e também aqui, ó, essa parte de baixo aqui. Então é possível, sim. Ou a segunda operação seria você se posicionar a partir do momento que ele chega aqui. Então ele vem, ele quebra uma estrutura com o objetivo da subida, né? Aqui, ó, ele quebraria a estrutura, faria a regressão para a gente se posicionar mais ou menos nessa região. E a posição nessa região, ela estaria fundamentada com o quê? Ela estaria fundamentada com isso aqui, ó.
ele teria capturado as liquidez de H1, teria capturado essas duas aqui, ele teria consumido um bloco de 30 com um bloco de 5, então ele poderia sim realizar essa movimentação aqui de regressão, né? Capturando uma parte da liquidez desse movimento de baixa aqui. Então nós nos posicionaríamos a partir do toque, buscando essa alta aqui. A baixa seria essa primeira probabilidade aqui, e a alta seria, né, nos posicionarmos mais ou menos aqui, para buscarmos essa pernada aqui. Então seriam essas duas operações aí para hoje, né, que nós vamos analisar o contexto aí para fazer a operação. E ele já está aí, ó. Sempre que ele captura, ele chega num ponto, é isso aqui que eu estava explicando, ó. Que sempre que ele chega num ponto, ó, que ele captura a liquidez aí, ó, de um fundo, ele faz essa regressão. Então essa regressão a partir desse ponto é muito importante, muito interessante, né? Então se ele vem, né, testa uma estrutura aqui de bloco que a gente vai identificar no 5 e cai, era interessante a gente se posicionar, né, mais ou menos nessas regiões, buscando essa. Então fazer a entrada nessa região aqui após ele ter capturado, né, ou nessas regiões aqui que nós vamos identificar no 5, que isso aqui seriam uns blocos formados no tempo de 5 minutos. Tá certo? Acho que deve ter ficado bem claro aí. Então vamos posicionar agora a última coisa aí do diário, que seria os blocos de 5 minutos. Bom, não tem dúvida, né, pessoal, que isso aqui é um bloco dos 5. Que foi exatamente o start do preço, que ele sai dessa região aqui, né, e vem buscar exatamente aí, ó, a base e a liquidação do preço. Olha lá, ó, se você for ver, ó, ele foi milimétrico. Então olha lá, ó, ele captura a liquidez ali. Então ele teve esse ponto de start. Junto com esse ponto aí, nós temos aqui, ó, mais 2 pontos. Nós temos esse ponto aqui que o preço tentou fazer a inversão de movimento, que também é um bloco, e o último, que seria esse aqui. Eu acho que o preço ele vai cair, ele vai descer, buscando essa região aí, né? Porque ele já captura a liquidez ali. Ele tem essa liquidez aqui para capturar. Vou deixar já marcado aqui. E depois ele tem essa aqui. Então, tá aí, ó. Ele tá aí testando aí. Agora eu vou dar o zoom, que vocês vão conseguir ver melhor aí. Então tá aí, ó. Sempre que ele testa o bloco, você percebe aí que ele forma, que é a entrada dos vendedores que posicionaram suas operações nesse order block aqui. Eles tentando segurar o preço. Então, para o gráfico de 1 minuto,
Nós vamos esperar a movimentação aí. Ver que o preço ele fez uma descida aí em deriva nessa região aqui. E eu posso traçar essa ferramenta aqui, chama perfil de volume de range fixo. Ela mostra para mim a região onde mais foi negociado o preço. E essa região aqui, ó, é a POC. Então você vê que essas regiões aqui, ó, do perfil de volume, elas já foram consumidas, ó. Então nós temos essa região aqui, né, e acima o volume ele diminui. Então nós temos essa massa de volume aí, ó, que está sendo testada agora, ó. Provavelmente o preço pode vir aqui e seguir essa movimentação baixista aí. Então essa posição aqui é uma posição de defesa, onde o preço ele pode realmente chegar a tocar e fazer a descida aí nesses blocos aqui, né? São os blocos de 5 minutos. Lembrando aí que nós temos 3 blocos aí e que o preço ele não deveria ter chegado nessa forma aqui tão forte aqui, né? Ele teria que ter tido velas assim, ó. Se ele tivesse chegado nessas condições aqui, ó, tá vendo? Uma subida cansada, com a presença de compradores e vendedores, né? Seria um excelente ponto para posicionarmos aí com toque no bloco. Se ele tivesse chegado com essas características aqui, com essa dificuldade, então, às vezes ele pode fazer esse tipo de movimento aqui. Tá certo? Então nós estamos aí. Estamos no aguardo. Agora é esperar ele realizar esse toque aí, né, nas regiões aí interessantes. E aí eu finalizo esse vídeo aí, que é um vídeo aí do pré-mercado. São as ações aí que nós iremos fazer todos os dias e nos posicionarmos, né, nessas regiões aí de interesse que são demarcadas aí, que vocês vão conseguir ir acompanhando, tá certo? Então, a partir dessa construção dessas regiões, da posição das liquidez, a gente consegue fazer as operações, por exemplo, pelo celular, no seu trabalho, né, no cinema, em qualquer lugar que seja, porque não é uma entrada de forma aleatória, né? Ela é baseada em conhecimento técnico. Então é possível eu continuar agora a partir do meu celular e em qualquer lugar. Essa aqui é a grande vantagem aí do mercado. Então eu fico por aqui e mais uma vez aí, curta aí o vídeo, acesse aí minhas redes sociais e um forte abraço aí. Vamos ver se o mercado vai deixar aí ele já está aí consumindo aí, ó. Como vocês podem ver aí, o primeiro bloco, né? Ele está consumindo aí a região do segundo bloco. E perceba aí, ó, com velas bem fortes, né? Velas fortes na compra, ó. Então isso evitou a minha entrada aqui e tomar stop bobo aqui e aqui, que já foi um grande avanço aí, né? Nessa região aqui, ele
simplesmente ele fez uma indução, né? Essas duas velas vermelhas aí induziram as pessoas que o preço ia cair, e quem entrasse nesse bloco aqui achando que ele poderia descer a partir desse ponto, mas como você pode ver aí pelas velas verdes aí bem fortes depois, foi só um movimento de indução, mas nós já temos essa experiência aí já, e eu consegui identificar, né, até de forma anterior, a razão, né, principalmente por causa do movimento de subida do preço. Beleza? Então um forte abraço, vamos aguardar aí, ele já está consumindo aí o último bloco aí de 5. Vamos aguardar a movimentação dele aí para a gente ver, né, agora aqui no bloco de 30 aqui de cima, como que ele vai se comportar aí, para que a gente possa fazer uma descida ou uma subida, né, e pegar aí um pedaço dessa movimentação. Valeu, galera, um forte abraço.